Olá, sou a professora Kátia Toffoli, do Eixo de Gestão e Negócios do Instituto Federal do Piauí, Campus Parnaíba, e estou aqui para apresentar o projeto de extensão Banner Itinerante. Ele é um projeto que acontece no Campus Parnaíba e, em razão da pandemia da Covid-19, está sendo feito na versão virtual. Esse projeto é coordenado por mim e os trabalhos são resultados da produção acadêmica desenvolvida pelos alunos da disciplina Projeto Integrador do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais e serão apresentados pelos respectivos autores. Autores: Amanda Keulen da Cunha Brito, eu, Bruna de Jesus Assis, Janice Pinho Oliveira, Renata Cristina do Santo Galeno e Samara Silva da Rocha. Tivemos como professor orientador Edilson Vilarco de Lima. Irei dar início à apresentação do projeto de extensão Banda Itinerante, que teve como título o impacto da Covid-19 na vida de trabalhadores e clientes de uma rede de supermercados. O trabalho produzido na disciplina Projeto Integrador do segundo semestre de 2020. Introdução. O mundo atualmente vive uma das suas maiores pandemias, a Covid-19, que é uma doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19, podem ser assintomáticos ou oligosintomáticos, poucos sintomas, e aproximadamente 20% dos casos detectados requerem um atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, do qual aproximadamente 5% pode necessitar de suporte ventilatório. Brasil 2020. Com isso, uma pandemia mundial onde vários setores são afetados, medidas sanitárias como higienização, controle total de pessoas, como a de isolamento social, são adotadas para reduzir momentaneamente o contingente de pessoas dentro e fora dos lugares. O principal motivo no qual levou-se a abordarmos esse tema consiste na grande importância que possui para a sociedade atualmente, sendo considerado um dos temas mais abordados mundialmente por se tratar de um vírus que gerou grandes impactos na sociedade, principalmente no mundo dos negócios e especificamente nos setores de economia. Problema de pesquisa. Como os trabalhadores e clientes de uma rede de supermercados se adaptaram à pandemia causada pelo novo coronavírus e quais as medidas foram tomadas? Partindo de tal questionamento, o tema de pesquisa desenvolveu alternativas para mostrar as dificuldades e as medidas tomadas para minimizar os impactos causados diante da pandemia, entender o que esses profissionais e consumidores passam e saber como eles lidam com tudo isso dentro desses ambientes. Objetivo geral: identificar como os trabalhadores e clientes se adaptaram às novas mudanças causadas pela pandemia da Covid-19. Objetivos específicos: conhecer o comportamento dos trabalhadores e clientes e entender o que mudou com o enfrentamento desta pandemia. Compreender como os trabalhadores e clientes enfrentam a pandemia do novo coronavírus. Justificativa: o estudo visa identificar as dificuldades e desafios que os trabalhadores já enfrentaram e ainda enfrentam durante a pandemia e quais os cuidados foram tomados referente às orientações necessárias ditas pela OMS, bem como conhecer os receios dos clientes e seus níveis de satisfação em relação aos serviços prestados, e se as empresas vêm seguindo as orientações de saúde com seus funcionários e clientes e onde pode melhorar, e abordar se em algum momento os clientes e funcionários se sentiram expostos e se passaram por algum obstáculo durante seu tempo no supermercado. Interdisciplinaridade. O estudo faz uma relação interdisciplinar entre duas disciplinas e consonância com valores morais e éticos de uma empresa. Filosofia, ética e cidadania. Visa estimular o desenvolvimento de um pensamento reflexivo fundamental para a formação de pessoas dignas, livres e comprometidas com o ideal de uma sociedade livre, justa e solidária. Rotinas trabalhistas, processo de trabalho desde a contratação, passando pelos processos e regras no ambiente de trabalho, até as questões envolvendo o desligamento do empregado da empresa, assegurada pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Ética empresarial, valor da organização que assegura sua sobrevivência, sua reputação e, consequentemente, bons resultados. Então, nós buscamos fazer uma reflexão sobre
nós e até mesmo aos demais, tendo uma visão social, não pensando somente nós, mas na sociedade em si, onde tivemos que nos adequar quanto às novas regras devido a esse momento. Então, surgem vários fatores que englobam tudo isso. Até mesmo as empresas tiveram que criar novas formas, estabelecendo novas regras para ter um trabalho mais seguro, garantindo bons resultados e até mesmo em questão da sobrevivência da organização que envolve a empresa, visando sempre o bem-estar dos funcionários e clientes. Referencial teórico. Para que construíssemos a base do referencial teórico, utilizamos algumas informações a respeito do impacto da Covid-19 na vida de trabalhadores e clientes de uma rede de supermercado. Assim, dividimos o referencial em alguns tópicos. Primeiro tópico, a filosofia. A filosofia pode ser crítica, que se relaciona à crítica de conceitos e senso comum na sociedade. Segundo Platão, o bem é a fonte do ser, do conhecimento e da verdade. Ao mesmo tempo, o que é mais belo, sendo considerado aquele que inaugura um tipo de conversação que chamamos de filosofia. Greenhalgh, 2003. Filosofia destaca-se por abordar o pensamento humano, a realidade em que vivemos, onde o termo significa amante da sabedoria. A filosofia é um conhecimento onde nós mesmos somos conscientes de nossa ignorância. Então, muitas vezes, é preciso se conscientizar de cada acontecimento, porque cada acontecimento pode ter uma consequência, prejudicando aos demais. O segundo vem a ética, reflete a ordem da conduta reta. Assim, tal como uma morada deve ser sólida, bem construída, com bons materiais, para os gregos, este termo carrega a noção de uma morada individual, que deve ser limpa, confortável e norteia-se com o bem agir. Cunha, 2012. Ética, por sua vez, tenta estabelecer de maneira moderada e com uma visão questionadora do que é certo e do que é errado. A ética é responsável por o comportamento humano a respeito da essência das normas, valores, entre outros fatores presentes na realidade social. Por fim, a cidadania. Cidadania é o poder que abrange os direitos sociais com a educação, saúde, a vida, a liberdade, a convivência em sociedade com igualdade e dignidade. Bobbio, 1988, Apud Vilela, 2008. Afirma que a ideia de igualdade na liberdade toma como referência a compatibilidade entre a liberdade de todos os cidadãos, que se refere aos direitos jurídicos, pois somos todos iguais perante as leis, e é dever de todo cidadão ir atrás dos seus direitos. O mundo necessita de igualdade. Cidadania é a qualidade do ser cidadão e, consequentemente, sujeito de direitos e deveres, pois somos todos iguais perante as leis. Um dos mais importantes direitos adquiridos é a consolidação das leis do trabalho, a CLT. É o compêndio no qual estão relacionadas as normas que regulamentam as relações trabalhistas, seja no âmbito individual ou coletivo, figurando de um lado um empregador que, assumindo os riscos de uma atividade econômica, contrata e passa a ter sob sua responsabilidade pessoas envolvidas nas prestações de serviço. Na análise do autor, o estudo da ética é relevante para a compreensão das ações passadas
é para antecipar o seu futuro. Sobre essa perspectiva, o autor afirma que valores errados são muito possivelmente apenas valores desatualizados, que outras responderam à cultura e objetivos dominantes na organização, e que ficaram na sua ossatura, sempre muito resistente a processos de mudança. Barra 2013. Então, o referencial teórico vem nos mostrar que a ética tem seus valores e que é bem importante diante da sociedade e de tudo que estamos vivendo hoje, sobre as empresas, as pessoas, os direitos que cada um tem. Me chamo Renata Galeno e vou falar um pouco sobre a metodologia, do trabalho, e falar um pouco sobre a análise, do questionário aplicado aos funcionários. Foi utilizado o método de pesquisa qualitativa, que é uma modalidade na qual os dados são coletados através de interações sociais, pesquisa participantes e analisados subjetivamente pelo pesquisador, partindo de entrevista com questionários que foram compostos por uma série de perguntas com a finalidade de encontrar os cuidados para que possamos abordá-los, de forma que mostre todas as medidas tomadas e o comportamento dos empresários para com clientes e colaboradores nesse momento de pandemia Covid-19. As pesquisas ocorreram de forma presencial na própria rede de supermercados na cidade de Parnaíba, Piauí, onde os alvos foram tanto os clientes como os colaboradores. Optou-se por 2 roteiros bem estruturados, sendo um voltado para os colaboradores do supermercado e outro para os clientes, composto por cerca de 5 perguntas cada roteiro de entrevista, as quais foram elaborados com base nas principais características das limitações com a prática do trabalho e o momento de compras em supermercados. Será mostrado a resposta dos 5 colaboradores entrevistados e os 10 clientes do supermercado entrevistados também no decorrer de pandemia, dentro do estabelecimento. Eu vou falar um pouco sobre a análise dos resultados, as entrevistas com os funcionários, onde foram entrevistados 5 funcionários e foram chamados de C1, C2, C3, C4 e C5. A primeira pergunta fala sobre, nos primeiros meses da pandemia, se o funcionário se sentiu em situação de risco, como funcionário do supermercado e de um serviço essencial na pandemia, 4 funcionários responderam que sim, que eles ficaram com muito medo por conta do contato direto com o cliente, a questão da transmissão. Ficaram também com medo que, apesar de todas as medidas de segurança preventivas possíveis utilizadas no supermercado, essa doença ela tem uma grande capacidade de propagação, Qualquer deslize, qualquer coisa, a propagação ocorre. E um funcionário falou que não, que apesar de ser um setor financeiro que não pode parar, que é a questão de alimentação, ele teve que se manter, naquela função, com medo de haver corte, no seu trabalho. A segunda pergunta falou sobre, diante da nova situação mundial enfrentada em um momento de pandemia, você, como funcionário de um setor essencial que não pode parar, sentiu vontade de desistir do emprego? As respostas foram bastante balanceadas, onde uma pessoa, um dos entrevistados, falou que sim, devido estar na linha de frente, sim, ele sentiu muito medo de contrair a doença. E os outros não, afinal, estavam se sentindo motivados a trabalhar, que pensou em desistir também algumas vezes, mas as responsabilidades foram bem maior, do que a vontade de desistir, com as questões das despesas de casa. Também o país vivendo uma crise financeira por conta dessa doença, estar ali com emprego, com a fonte de renda, era algo que era necessário, diante disso. A terceira pergunta falou sobre a rede de supermercados como um todo, ofereceu recursos de higiene adequados para diminuir os riscos de infecção entre os funcionários no ambiente de trabalho. Sim,
foram utilizadas as cautelas e os cuidados previstos, o uso obrigatório de máscara no local de trabalho, pois a equipe da instituição aderiu ao distanciamento recomendado entre as pessoas, oferecendo álcool em gel e líquido para todos os clientes, assim como para os colaboradores, bem como o uso obrigatório de máscara, dentro do estabelecimento, para todas as pessoas que adentravam ao estabelecimento do supermercado. Em alguns setores, em algumas lojas, eles tiveram alguns cuidados também, só que no setor que o trabalho acontecia, nenhuma atitude foi tomada em relação a essa questão de segurança. Nem sempre tivemos todos os equipamentos ou produtos de higienização individual ou coletiva, na qual a empresa se preocupava com os gastos, não se comprometendo com a proteção do funcionário, apenas levando em consideração gastos ou despesas devido à pandemia, justificados com vendas baixas. No entanto, com fiscalizações e medidas de punição foram adotados os procedimentos, mas logo após o relaxamento da fiscalização, deixou de cumprir alguns parâmetros de segurança e que todas as medidas anteriores foram tomadas com todas as medidas possíveis. A quarta pergunta fala: com toda essa situação em que se encontra o país, as medidas que foram tomadas pelas redes de supermercado foi suficiente para a sua proteção? A gente também teve muitas respostas que sim, afinal, durante todo esse período de pandemia e de vírus, o funcionário não foi contaminado. Estão dentro das normas estabelecidas pelos órgãos de saúde todas as medidas que estavam sendo colocadas no supermercado. Teve um funcionário também que falou que não, pois eles deveriam ter maior controle em relação à quantidade de pessoas que estavam se adentrando, no supermercado, a questão do distanciamento social, a questão da higienização, E também um dos funcionários teve a falta de fiscalização e seriedade com que se tratava o vírus no Brasil também. Por grande parte da população também foram deixadas de seguir também várias normas, dentre a limitação de clientes no local, a higienização dos utensílios, e também a falta de higienização adequada, nos carrinhos de compra. A última pergunta, que fala sobre a atual realidade da pandemia, você como funcionário, acha que os supermercados relaxaram em relação às normas de vigilância, tanto como os funcionários como os clientes? Um dos funcionários falou que muito. Infelizmente, alguns empresários, eles pensam só na questão da lucratividade, não se preocupando com as pessoas, que fazem com que o estabelecimento dele cresça, como os clientes e funcionários. Tivemos também resposta dizendo que não, que o continua sendo bastante rígido, as exigências, os cuidados, dentro do supermercado, disponibilização sempre de álcool em gel para os clientes, para os colaboradores e a utilização de máscara nesses locais. Então, vamos falar agora um pouquinho da análise dos resultados com relação à entrevista dos clientes, que a gente fez um questionário, com 5 perguntas e aplicamos para 10 clientes, como uma entrevista, para poder identificar como que os clientes estavam se adaptando às mudanças que estavam ocorrendo na rede de supermercado por conta da pandemia, E aí, na nossa primeira pergunta, a gente tem: nos primeiros meses de pandemia, você deixou de frequentar o supermercado menos vezes do que de costume? Aí a gente tem que 10 pessoas dizem que estão seguros com relação aos primeiros meses, E já os outros 90% dizem que não estão totalmente seguros. E por conta disso, até diminuíram a frequência com que vão ao supermercado. Na nossa segunda pergunta, a gente tem: em um momento de pandemia, os cuidados na hora de comprar os alimentos aumentaram? Aí a gente vê que 90% dizem que sim, que realmente foi necessário aumentar os cuidados para que os clientes se sintam mais confortáveis. E já
os outros 10% dizem que não, por mais que tenha todo aquele protocolo, né? Muitas pessoas ainda não estão totalmente seguras. A nossa terceira pergunta foi: nesse momento de pandemia, as redes de supermercados em que você frequentou, você se sentiu confortável no ambiente em que esteve? E aí a gente já vê que 60% dos entrevistados dizem que sim, se sentem confortável. E os outros 40% dizem que não estão tão confortáveis assim, por não terem sido acolhidos direito ou por motivos do próprio protocolo da Covid que a empresa oferece, né? A nossa quarta pergunta é: os cuidados propostos pela rede de supermercado foram suficientes para que continuasse a frequentar o mesmo? Aí, 20% deixaram de frequentar o supermercado porque acham que os cuidados propostos não foram suficientes. Mas a metade dos entrevistados, né, no caso aí 80%, dizem que a empresa teve todo o cuidado pensando sempre no bem-estar dos clientes. E a nossa última pergunta foi: na atual situação de pandemia, os supermercados atenderam às suas expectativas com relação à higienização dos caixas, carrinhos de compras e o próprio atendimento dos funcionários para com os clientes? E aí, 50% dizem que sim e 50% já disse que não, né? Que não foram atendidas às suas expectativas. E aí, com isso, a gente conclui que os nossos objetivos foram alcançados, já que a gente pode constatar que a maioria dos clientes se sentiram confortáveis e acham que foram suficientes as medidas sanitárias estabelecidas naquele estabelecimento, né? E aí, diante dos 5 funcionários, 4 apenas responderam que se sentiram em situação de risco, né? Mas somente 2 tiveram vontade de desistir ali. 4 funcionários falaram que a empresa ofereceu equipamento e condições para o trabalho seguro, mas somente por conta da fiscalização. Para com os clientes, a expectativa foi boa, mas em relação aos funcionários, tivemos momentos de falha com o colaborador. E aqui a gente pode ver que quem está dentro sabe como que funciona. Quem está ali precisando daquele emprego, né, precisando daquilo, é que sabe como se sente, porque é claro que eu, digamos, sou uma funcionária, eu sempre vou procurar fazer o melhor para com o cliente, mesmo que para mim esteja sendo muito difícil. Mesmo que para mim esteja sendo quase que insuportável permanecer. Por quê? Porque eu preciso daquilo, eu preciso levar o sustento para minha casa e é dali que eu tiro isso. Então, muitas vezes as lojas, os funcionários sempre passam o melhor possível para o cliente, mesmo que nem sempre eles estejam se sentindo no melhor momento. E aqui são as referências que a gente utilizou no nosso slide, né? E o nosso trabalho foi isso. Agradeço a todos.